Bendito é o nosso Deus e Pai. Convido você a abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Estar lendo até o versículo de número 9. Você que está aí na tua casa nos assistindo, aonde você estiver, se você tiver uma Bíblia, leia também. Se você não estiver próximo a uma Bíblia, ouça a leitura da palavra de Deus. Nos diz assim, Lucas, capítulo número 19, versos de 1 ao 9. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem nessa noite com o seguinte título: Vencendo as nossas limitações. Vencendo as nossas limitações. Esta passagem que nos relata o encontro entre Jesus e Zaqueu, ou Zaqueu e Jesus, esta passagem é um relato daquilo que o reino de Deus tem por objetivo: trazer salvação. Nós acompanhamos o texto bíblico dessa passagem, o que um encontro com Cristo fez na vida de um homem que, conforme o próprio Cristo vai dizer, estava perdido, porém ele também era um filho de Abraão, ou seja, ele tinha uma promessa na vida dele, ele pertencia a algo que Deus já havia realizado lá atrás, através de Abraão. E esse texto vai nos mostrar, com riqueza de detalhes, o objetivo principal do reino de Deus, que é trazer salvação ao perdido. Esse texto também vai nos mostrar a respeito de como devemos lidar com as finanças para buscar os objetivos do reino de Deus. A verdade principal desse texto é essa: a conversão de um homem, a transformação da vida de um homem que fora resgatado do seu pecado. Isso é o que o texto tem por objetivo relatar. Porém, queridos irmãos,
quando nós olhamos para Zaqueu, nós vamos ver como era este homem e vamos entender um pouquinho do que ele fez para que aquele encontro com Cristo viesse a acontecer. E com base no que Zaqueu ele enfrentou, então vou falar sobre isso, vencendo as nossas limitações. Vencendo as nossas limitações. Pois Zaqueu ele precisou vencer. Porque ao contrário do que alguém pode pensar, Jesus ele tem sim um plano na vida de cada um de nós. Ele tem um plano. E precisamos entender que a ação divina, aquilo que o Senhor planejou para nós, não anula as nossas ações. Deus tem um projeto maravilhoso para cada um de nós, mas Deus ele quer ver em nós atitudes para que esses projetos eles venham nos alcançar. Não que Deus esteja limitado às nossas atitudes, mas nós como seres humanos precisamos ter atitude. E foi isso que Zaqueu ele teve. Só que Zaqueu ele tinha limitações e ele enfrentou as suas limitações. E limitações todos nós temos. Alguns têm várias limitações, outros têm um pouco menos. Mas a verdade é que todos nós em alguma área nós temos limitações. Alguns têm limitações físicas, outros têm limitações intelectuais, alguns assimilam melhor em uma área, outro já assimila melhor em outra área. Nós somos em várias questões, nós enfrentamos limitações. E nós vamos ver aqui como vencer as nossas limitações. Zaqueu, ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo. Ele estava com um objetivo traçado na sua mente. E o objetivo era conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus. Talvez ele não esperasse conhecer, mas ele queria ver. Este era o objetivo que ele estava em mente, que ele tinha em mente: ver Jesus. Esse era o seu objetivo. E com esta passagem é a primeira coisa que nós vamos ver que nós precisamos ter para vencer as nossas limitações. Primeiro de tudo, nós precisamos ter um objetivo. Um objetivo, o que é um objetivo? É você ter um ponto aonde você quer chegar. É você ter algo traçado na tua mente, algo que você quer conquistar, algum lugar que você quer chegar, algo que você deseja que aconteça. A isso nós damos o nome de objetivo. É preciso nós termos objetivo em tudo que nós vamos fazer. Por exemplo, nós estamos em um culto. Qual é o objetivo do culto? O objetivo do culto é adorar ao Senhor, entregar algo para Ele. Então esse é o objetivo deste culto. Você veio aqui com um objetivo formado: eu vou para cultuar, eu vou para adorar ao Senhor. Você trabalha 30 dias no mês. Qual é o objetivo do teu trabalho? Agradar o teu patrão? Agradar os teus clientes? Sim, é claro que
vai envolver isso. Você precisa fazer o que o teu patrão ordena que você faça. Você precisa servir bem os seus clientes, você que trabalha com vendas. Você precisa fazer com que eles se sintam bem, que eles se sintam satisfeitos pela tua prestação de serviço. Porém, o objetivo maior de um trabalho, de quem trabalha 30 dias no mês, ou seja, uma diária que você dá sem fim. O objetivo principal é o quê? Você receber por aquele trabalho, você receber por aquela prestação de serviço, você receber por aquela venda. Objetivo. Tudo que a gente vai fazer tem um objetivo. Esses bancos que estão em sua maioria todos vazios, em sua maioria, porque em outra hora estavam todos lotados, mas esses bancos foram feitos com um propósito ou com um objetivo. Qual é o objetivo? Alguém se assentar nele. Este microfone que eu estou usando para falar foi feito com um objetivo: captar uma voz e mandar para uma mesa de som, ou antes passa ali, por um receptor, não sei bem o nome, mas os irmãos entendem. E da mesa vai mandar para onde? Para as caixas, e os irmãos vão poder ouvir, ou aqueles que estão fazendo uso do ambiente vão ouvir o que é falado com um tom maior. Então tudo tem objetivo. Tudo nessa vida nós temos que ter um objetivo formado. E para vencer os obstáculos, para vencer as nossas limitações, o primeiro passo que nós devemos tomar, e a gente aprende aqui com Zaqueu, é ter um objetivo em mente. Qual é o teu objetivo? Qual foi o teu propósito para esse dia? Qual é o teu propósito para o dia de amanhã? Qual é o teu propósito para a semana que vem? E aí alguém diz: não, pastor, o dia de amanhã não pertence a mim, eu nem sei se eu vou estar vivo. É verdade. É verdade. Nós não sabemos. Semana que vem então nem se fala. Porém, queridos, não é porque o amanhã não está nas nossas mãos, não é porque o amanhã ou o futuro não está sob o nosso controle, porque nem o presente podemos dizer que está, mas não é por isso que a gente não vai ter objetivos formados. Precisamos traçar metas, precisamos traçar objetivos na nossa vida, precisamos trabalhar dessa forma, porque quem não tem objetivo na vida, quem não traça uma trajetória, quem não tem ou não arquiteta planos, essa pessoa dificilmente vai conseguir ser bem sucedido naquilo que ela deseja, porque ela simplesmente desejou, mas ela não traçou um objetivo para chegar até lá. E a gente vai ver que Zaqueu tinha esse objetivo em mente: eu quero ver Jesus. Só que aí nós vamos ver que para ele ver Jesus, algo teria que acontecer. E este algo aconteceu. Jesus estava entrando em Jericó. É uma continuação da passagem. Se a gente ver, antes dessa passagem de Zaqueu, houve a passagem da cura do cego de Jericó. Houve esta passagem aonde Jesus curou aquele homem quando Jesus entrava na cidade de Jericó. E aí alguém fica perplexo com este assunto, porque ele fala assim: como é que Lucas vai falar que Jesus estava entrando em Jericó quando Lucas vai falar que Jesus estava entrando em Jericó quando Mateus vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó? Para isso nós temos uma explicação histórica. Haviam duas Jericó na época de Cristo: a Jericó antiga e a nova Jericó. A antiga foi aquela que foi amaldiçoada e ela estava completamente destruída.
E a nova Jericó foi edificada por Herodes, aonde lá ele tinha sua casa de campo, onde ele passava durante o inverno, porque lá fazia um clima muito bom no tempo do inverno. Então daí, por que Mateus vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó e Lucas vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó? Nem Mateus errou, nem Lucas errou. Os dois estavam completamente certos, porque tudo que está na Bíblia é correto. Tem pessoas que querem, como diz o povo lá do vale, procurar chifre na cabeça de cavalo. E aí querem achar erros na Bíblia, quando na verdade não tem. Jesus provavelmente estava no limite entre as duas Jericó, e por isso Mateus vai dizer, ele estava saindo, e Lucas vai dizer, ele estava entrando. E os dois analisaram muito bem o fato. E aqui Jesus continua a sua trajetória. E o que é que Zaqueu ele vai fazer? Ele sabe disso, que Jesus ele vai entrar, ele é bem informado. Ele sabe que Jesus ele vai entrar em Jericó. E então Zaqueu ele vai aproveitar a oportunidade. E vocês já ouviram falar sobre isso aqui. E para vencer as nossas limitações é necessário que a gente faça isso, aproveitar as oportunidades. Oportunidades, elas dificilmente passam duas vezes. Existe aí algo que é dito, que a oportunidade ela não volta. Algumas vezes elas podem voltar, mas elas não costumam fazer isso. Para vencer as nossas limitações, é preciso que nós venhamos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. É preciso que a gente venha agarrá-las. É preciso que a gente venha entender que aquilo é uma oportunidade que Deus está concedendo para que o seu plano venha se realizar na nossa vida. Vejamos, queridos irmãos, nós temos uma mulher que é um exemplo disso, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que por 12 anos ela padeceu e gastou tudo que ela tinha, e ela só ia de mal a pior. Mas um dia ela ouve dizer que Jesus iria passar perto de onde ela estava, e o que é que ela faz? Ela aproveita essa oportunidade, ela arquiteta um plano. Se tão somente eu tocar na orla da sua vestimenta, eu serei curada. E assim acontece, ela rompe a multidão e ela toca e ela é curada. Por quê? Porque ela aproveitou uma oportunidade. Aproveite as oportunidades. Esse tempo de crise que aí está, esse tempo complicado, ainda nesse tempo tem oportunidade para você aproveitar. Eu estou vendo um monte de gente, uma quantidade boa de pessoas, isso é muito bom, que estão aproveitando esse tempo para quê? Para fazer máscara e vender. Olha só, estão aproveitando a oportunidade. Vamos fazer máscara. Alguns fazem personalizada, como essa do João, que é um leão. É só leão com a bandeira do Brasil. Parada estiloso, né? Tem pessoas aproveitando a oportunidade. Queridos, sempre vai ter uma oportunidade para você. Sempre haverá uma oportunidade para você crescer, para você avançar, para você vencer as suas limitações. Porque limitações nós temos, mas Deus ele quer que a gente vença essas limitações. E por isso você precisa ter um objetivo. E por isso você precisa aproveitar as oportunidades como Zaqueu aproveitou. Ele não esperou, mas eu acho que eu não vou hoje, porque pode ser que eu não consiga. Não, ele foi. Disse: Jesus está passando, é a oportunidade que eu preciso para ver ele. Aproveite as oportunidades. Aproveite. Acordou de madrugada, vai assaltar a geladeira, ou então a bexiga está cheia. Querido, aproveite essa oportunidade.
esvazia a bexiga, ou enche a tua barriga, mas antes de deitar, vai orar, porque é uma oportunidade que Deus está te concedendo para você buscar Ele em oração durante a madrugada. Aproveite, não deixe para depois o que Deus te ordena que tu faça hoje. Não deixe, aproveite a oportunidade, porque você vai ver que as suas limitações, elas serão vencidas. Você vai vencer. Para vencer as nossas limitações, primeiro, tenha objetivo. Segundo, aproveite as oportunidades. Terceiro, reconheça aquilo que te limita. Reconheça quais são as tuas limitações. Reconheça. Zaqueu, ele fez isso. Zaqueu, ele tinha um objetivo. A oportunidade surgiu, mas ele era de baixa estatura e tinha uma multidão na frente dele. E agora? Um homem de baixa estatura, uma multidão seguia Jesus. A sua estatura estava limitando ele. Isso era uma de suas limitações para aquele momento. Não que a pessoa ser baixa, de baixa estatura, seja uma limitação. Não, porque existem coisas que somente quem tem mais de 1,80 consegue fazer. E existem coisas que somente quem tem aí por volta de 1,60, 1,70 consegue fazer. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Os dois lados têm isso. Mas Zaqueu, para aquele momento, ele estava com uma limitação muito grande. Tinha uma multidão. A multidão limitava ele. Por quê? Porque ele era de baixa estatura e agora ele queria ver Cristo. Ele queria ver Jesus. Como é que um homem de baixa estatura vai conseguir olhar por cima de uma multidão? Olha a limitação. Mas ele reconheceu que isso era uma limitação. É necessário que você e eu e nós venhamos reconhecer as nossas limitações, porque todos nós temos coisas que nos limitam. E quando a gente reconhece, a natureza humana, ela é enganosa. O coração humano, ele é enganoso. Muita gente pensa que por ele reconhecer as suas limitações, ele vai estar se mostrando fraco, e por causa disso ele tenta enganar a si próprio, dizendo para ele mesmo: eu não tenho limitação, isso não vai me atrapalhar, isso não vai me impedir. Imagina se Zaqueu fosse como muitos crentes que nós conhecemos, que diz assim, e ele dissesse assim: eu sou de baixa estatura, mas em nome de Jesus eu vou ver Jesus, eu vou conseguir ver, eu vou conseguir, nada vai me parar, e tem uma multidão, eu vou conseguir olhar por cima deles com esse tamanho mesmo que eu tenho. Com toda certeza ele não iria ter tido o êxito daquilo que ele queria. E a natureza humana, o coração humano, ele é enganoso. Ele tenta nos persuadir ao que não reconheça as suas limitações, porque senão você vai estar se mostrando fraco. Ignore-as. Não ignore as suas limitações. Reconheça quais são elas. Reconheça. Você tem um objetivo traçado, olha e veja o que é que te limita para que você alcance esse objetivo. Reconheça. Alguém, quando vai estudar para uma prova, ele vai ter que... ele tem um objetivo, que é passar daquela prova. E aí ele vai estudar, e de repente, a maioria das pessoas dizem isso: eu leio e não consigo memorizar aquilo que eu leio. Então não adianta eu ler. Isso aí não é só para a prova, para outras coisas também. Eu não consigo memorizar. É uma limitação. Eu quero dizer aos irmãos que eu também tenho grande dificuldade em memorizar. Quantas vezes eu já tentei ler textos e gravar na mente, mas
Esses dias eu estava pensando, como é que eu faço? Porque eu leio livros e de repente no outro dia eu não esqueço, eu tenho que voltar lá de novo. Como é que eu faço? Eu reconheci a minha limitação nessa área. Eu sou limitado, eu não sou o pastor Silas Malafaia que cita o capítulo inteiro da Bíblia, Salmo 91 de fora. Não. E outros irmãos, eu conheci irmãos que pareciam uma Bíblia ambulante. Eu conheço teólogos que eles falam livro tal, na página tal, escrito por teólogo tal, você aí vai estar lá. Isso eu não consigo fazer isso. É uma limitação que eu tenho. E isso nos meus objetivos, que é estudar a palavra de Deus, que é estudar a teologia, isso com toda certeza é uma grande limitação. Mas aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou parar? Não, eu não vou mais estudar, eu não vou mais procurar conhecer, eu não vou mais ler livro nenhum, porque eu não consigo memorizar. Já pensou se eu tivesse pensado assim? Mas o que é que eu fiz? Criei estratégia. Estou falando de mim porque isso pode ser o problema de muitos que gostam de ler, ou que querem ler, mas não memorizam nada. Eu escrevo algumas coisas, partes importantes. Eu pego o celular e eu gravo páginas de livro. Eu vou lendo em voz alta e fica gravado ali. Não fui eu que inventei isso, eu ouvi um outro pastor falar isso. E eu vi que funciona. E vai fazer com que essa limitação não me impeça de ler e de memorizar, de ter aquilo gravado. Porque quando eu escrevo ou quando eu falo em voz alta e fica gravado ali, há uma probabilidade maior do que de mim conseguir gravar aquilo que foi lido. Para você que pensa em fazer vestibular, está estudando para isso, porque essa pandemia não vai anular os projetos de Deus na tua vida, não. Os concursos que você almeja fazer, as faculdades que você almeja fazer, a pós-graduação que você almeja fazer, não vai anular nada disso. Pega essa dica, faça isso que você vai ver como vai melhorar os seus estudos. E assim é em todas as áreas. Nós precisamos o quê? Reconhecer as nossas limitações. Não podemos dizer, não, isso aí não vai me atrapalhar em nada. Atrapalha sim, atrapalha. Mas quando a gente reconhece, aí vai acontecer algo muito importante. Nós vamos agir em cima disso, e Deus vai nos dar estratégias. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Tinha uma multidão, ele era baixo, pequena estatura, ele queria ver Jesus. A sua pequena estatura e a multidão estava limitando ele, e ele reconheceu isso. Então ele agiu em cima disso e teve uma estratégia. O que é que ele faz? Verso de número 4 vai nos falar: então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Olha o que ele fez, ele agiu, ele montou ali uma estratégia. Ele disse: eu vou ver Jesus. Ele corre e ele sobe em uma figueira, algumas traduções vão dizer assim. Estava resolvido o seu problema. O seu objetivo agora estava muito mais próximo do que ele imaginava. Tudo porque ele agiu, tudo porque ele teve uma estratégia, um monte de estratégia para vencer as suas limitações. Um monte de estratégia. Vamos trazer isso aqui para o espiritual. Alguém que diz: eu não tenho tempo para orar porque a minha vida é muito corrida. A maioria de nós temos vida corrida. Quase todos aqui. Agora com esse isolamento, com essa quarentena, a vida de alguns diminuiu. A correria. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar. Correria, diminuiu. Para outros aumentou ainda mais. Tem irmãos, a gente conversa com irmãos que dizem: pastor, agora nesse tempo a minha empresa está trabalhando muito mais e muito mais pedido, porque atende a domicílio, então aumentou o número dos pedidos, o número das entregas, o número das vendas. Então
Ou seja, essa pessoa com toda certeza está trabalhando muito mais. Mas a verdade é que todos nós temos uma vida cheia. E aí, muitos usam essa desculpa para dizer: eu não consigo orar porque a minha vida é muito corrida, eu não consigo ler a Bíblia porque eu já chego em casa cansado e já acordo cedo para ir para o trabalho, então não tenho tempo. Querido irmão, querida irmã, você tem tempo sim. Basta apenas você montar uma estratégia. Levanta às 6 da manhã para ir para o trabalho, levante às 5. Tu vai ter 1 hora para orar e para ler Bíblia. Monte estratégia. Eu não consigo levantar de madrugada para orar. Coloca lá o celular para despertar. De preferência não na cabeceira da tua cama, um pouco distante, para tu não apertar o modo soneca e voltar a dormir de novo. Mas monte estratégia. Monte estratégia. A nossa vida, ela precisa estar embasada em estratégias e em ação. Jesus, ele ensinou isso. Ele disse: qual é o homem que quando vai edificar uma casa, construir uma casa, antes ele não faz ali um projeto? Porque se ele começar, ele tiver um projeto de quanto ele vai gastar, de quanto tempo ele vai levar, ele vai parar no meio do caminho e aí vão até mesmo zombar deste homem. Ou então, qual é o rei que antes de sair para a batalha, ele não reúne o seu exército, o comandante não reúne o seu exército para traçar uma estratégia de guerra? Jesus, ele sempre agiu com estratégia e nos ensinou. Lembramos aqueles 4 homens que tinham um amigo, ou aquele homem aleijado que tinha 4 amigos, que resolveram levar ele para ser curado. 4 homens pegaram o leito e vão carregando um paralítico para levar até Jesus, para Jesus curar aquele homem. E quando eles chegam na porta da casa onde Jesus estava, lá em Cafarnaum, que provavelmente pudesse até ser a casa do próprio Jesus, porque Jesus residia ali com a sua mãe, com a sua família, com seus irmãos e irmãs. E quando eles chegam à porta, ninguém passava, dentro estava lotado. Aqueles homens, o que eles fizeram? Eles voltaram? Não, eles não voltaram, mas eles tiveram uma estratégia. Peraí, vamos subir no telhado, vamos pegar portas, vamos subir esse leito, abrir o telhado e descer este leito perto de onde Jesus está, no meio da casa, e ali ele vai curar. Aqueles homens tiveram uma estratégia. Aqueles homens, eles agiram. Zaqueu, ele teve uma estratégia. Zaqueu, ele agiu. Você precisa ter uma estratégia. Eu preciso ter uma estratégia. Você precisa agir. Eu preciso agir. Nós precisamos agir. Precisamos traçar os planos, traçar os projetos para alcançar os nossos objetivos e vencer as nossas limitações. E depois disso, nós vamos ver que Zaqueu, ele vai ter uma atitude aqui que é essencial para vencermos as nossas limitações. Tudo isso é essencial. E essa é que eu vou dizer que é a quinta atitude que a gente vê que Zaqueu ele tem dentro do texto. Não pode nos faltar de maneira alguma. Zaqueu ele obedeceu e ele foi ligeiro. Nós precisamos obedecer e sermos ligeiros ou ágeis.
Não existe espaço para desobediência no reino de Deus. Quem quer vencer as limitações precisa ser obediente. E também não existe espaço para ficar tosquenejando ou cochilando quando se trata de muitas coisas, inclusive de alcançar os nossos objetivos e vencer as nossas limitações. Zaqueu, ele foi obediente, porque ele, após ter subido na figueira, ele vai observar Jesus. E quando Jesus ele vem chegando perto, ele vai olhar e vai dizer: Zaqueu, desce depressa. Isso está no versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. O verso 6 vai mostrar a obediência e a agilidade de Zaqueu. Verso 6 vai dizer: Zaqueu desceu. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Veja que Zaqueu, ele obedeceu, e ele foi ligeiro, ele foi ágil. Nós não podemos, irmãos, tardar para obedecer aquilo que a palavra nos ordena, aquilo que Jesus nos instrui. Não podemos deixar para fazer depois, ou para cumprir depois as ordens que Cristo nos dá hoje, as ordens que Cristo nos dá para agora. A gente, apesar de vivermos em um tempo que muita gente ele quer as coisas para ontem, e não tem como ser para ontem, porque o ontem já passou. Então pode ser para agora, para daqui a pouco, ou então para amanhã. Mas para ontem não tem como, porque o ontem já ficou para trás. Tudo bem que é uma forma de expressão, mas a nossa geração hoje, ela quer tudo para ontem, quer tudo de imediato. Alguns chamam mais de a geração fast food. Você chega e está tudo pronto ali, e sim, hoje colocou já tem algo mais evoluído do que isso, colocou ali na água fervendo, rapidinho está pronto. Vivemos uma geração assim, quer tudo para já. Porém, sabemos que isso é errado. Devemos de fazer como Zaqueu ele fez, ter estratégia, traçar objetivos. Quem quer tudo para já não para pensar, não para imaginar as situações, para traçar os objetivos. Não, ele não tem estratégia, por isso que se dá mal. Mas também tem um outro lado, outro extremo, de pessoas que demoram demais para fazer as coisas, pessoas que Deus está falando, pessoas que a situação está mostrando que é para agora, e eles ficam deixando para depois. Eles tardam em obedecer o que Deus está mandando, o que Deus está dizendo. Nós, servos de Deus, igreja de Cordeiro, precisamos ser obedientes e precisamos ser ligeiros naquilo que Deus nos ordena a fazer. Quando Jesus estava prestes a ser preso, ele disse: olha, adquiram espadas. Quando eu vos mandei, eu disse para não levar bolso, para não levar alforje, para não levar essas coisas, mas agora eu digo: pegue o alforje, adquira também espada. E aí de repente os discípulos começam a conversar, dizem: mestre, que nós temos espada. Jesus vai olhar e dizer: basta. E alguns vão dizer assim: Jesus estava falando que aquela quantidade de espada já era o suficiente. Não, Jesus não estava falando sobre a quantidade de espada. Jesus estava dizendo: chega desse assunto, já era para ter resolvido isso aí. Para que ainda vai ficar conversando nesse respeito? Era como se ele estivesse falando isso. Tem pessoas que
perdem muito tempo conversando, quando na verdade já deveria ter conversado e assimilado a conversa antes. Tem pessoas que eles não pensam, não montam a estratégia quando era para ter feito, ou não aproveitaram o tempo quando era para ter aproveitado, e aí eles vão perder tempo depois, quando Deus já deu a ordem: faça isso, faça aquilo, pare aqui ou vá para lá. Zaqueu, ele obedeceu na hora e ele foi ligeiro. Jesus disse: desce depressa. O que ele fez? Ele desceu depressa e apressadamente ele foi de encontro a Cristo. Seja ligeiro, seja ágil, saia da inércia, não fique parado, haja naquilo que Deus te ordenou agir, e você vai ver as limitações, os obstáculos caindo por terra, e você alcançando o objetivo que Deus entregou, o objetivo que Deus te deu. E aí, Zaqueu, ele faz isso, mas ele precisava vencer tudo isso que ele estava passando. E aí a gente vai ver uma outra atitude desse homem que vai fazer também com que a gente vença as nossas limitações. Zaqueu não deu ouvido às murmurações. Não. Quando viram, os fariseus viram aquela cena, eles não só viram, mas também ouviram. Eles começaram a murmurar: olha, Jesus está indo para entrar na casa de um pecador, porque Zaqueu, ele era um publicano, e era uma raça de gente, modo de dizer, porque não era uma raça, uma categoria de trabalhadores que trabalhavam para o Império de Roma. E publicanos eram aqueles que cobravam impostos do povo. E Zaqueu, ele sendo judeu, sendo filho de Abraão, ele aceitou ser publicano e cobrava impostos do seu próprio povo para entregar a Roma. E o que tudo indica é que ele também ganhava, ele tirava dele por fora. Ele não só era um inimigo do povo, como também ele era alguém que aproveitava da situação para adquirir dinheiros ilícitos. E aí o povo vai murmurar. Zaqueu não parou para ouvir as murmurações. Queridos, se tem uma coisa que a gente sempre vai ter, vão ser as oposições. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter uma boca que vai ser usada pelo diabo para tentar colocar coisas na nossa mente. Jesus não esteve livre disso. Lembra de Pedro? Jesus declarou o plano, olha, o que ia acontecer, estava dizendo: eu vou para Jerusalém, daí eu vou ser preso, daí eu vou padecer. Pedro vai pegar Jesus de canto e vai dizer: de modo algum vai te acontecer isso. Para com essa conversa. O propósito de Cristo era isso, era ir para a cruz. Ele tinha que padecer. E aí o que Jesus vai dizer? Para trás de mim, Satanás. Pedro, ali naquele momento, ele foi usado pelo diabo para ser uma oposição ao que Jesus já havia dito que ia fazer. E Jesus, ele não parou mediante aquela palavra. Pelo contrário, ele repreendeu, expulsou o diabo dali. E Pedro ficou, porque Pedro era apóstolo. Pedro estava do lado de Cristo. Então a gente precisa entender que as murmurações, as oposições, elas sempre vão acontecer. Quando o teu objetivo estiver concretizado, estiver quase se concretizando, você vai ver pessoas ainda falando contra, se opondo
aquilo que você entendeu ser um projeto de Deus para a tua vida e você batalhou ou está batalhando para que aconteça. Mas nós aprendemos aqui com Zaqueu a não parar diante disso. Não pare diante das murmurações. Ele poderia ter ali, pois é, realmente esse povo tem razão. Eu sou um pecador, eu sou um publicano, eu sou um inimigo do povo. Por que é que Jesus vai entrar na minha casa? Ele podia ali ter pensado dessa forma, mas ele não pensou, porque as murmurações, a oposição não entrou na sua mente. E você e eu, nós precisamos ser pessoas que não sejamos abalados pelas murmurações, pelas oposições, aquilo que vem contrário ao plano de Deus para a nossa vida. Nós podemos até ouvir, mas não vai se alojar na nossa mente, não vai se alojar no nosso coração, não vai se alojar na tua mente, não vai se alojar no teu coração, não vai. Pode até alguém chegar para você e dizer: ó, isso que você está querendo, você está sonhando demais, rapaz, para com essa conversa. Você chegar nesse patamar, mas nunca. Ei, você pode chegar sim. Se foi aquilo que Deus planejou para você, você vai conseguir. Se fosse para mim parar, se fosse para minha esposa parar, se fosse para nós pararmos e olharmos para as oposições, para as falas contrárias, nós não estaríamos aqui hoje, aonde Deus nos colocou, e não iríamos cumprir aquilo que Deus já fez e aquilo que Ele ainda vai fazer. Não, porque muitas são as falas contrárias, muitas são as oposições, muitas são as falas que tentam trazer um ar de derrota, um ar de desgosto. Mas o que é que a gente tem que fazer? Não vai parar. Essa fala não vai parar, esse pensamento não vai parar. Aquilo que falam contra ti, de repente, tu tem um projeto, tem um sonho, alguém diz: não vai dar certo, para com isso, rapaz. Eu conheci tantas pessoas que queriam isso e não conseguiram, você vai conseguir. Isso não pode te parar. Isso não pode te parar, não pode nos parar. Por quê? Porque de Deus são os propósitos, de Deus são os planos, de Deus são os desígnios. Na verdade, Zaqueu, ele fez tudo aquilo ali, mas Jesus chega e diz: eu tenho uma surpresa, desce daí, rapaz, tu quer me ver, não quer? Mas eu quero ir para a tua casa hoje e eu vou dormir lá. Aleluia! Deus, ele faz muito mais além do que daquilo que pedimos ou pensamos. Ele sempre está, não anos-luz à frente, não, mas Ele está sempre uma eternidade à frente daquilo que nós pensamos. Ele sempre está uma eternidade à frente daquilo que nós planejamos, porque na verdade Ele é quem estabelece os planos para a nossa vida. Então a murmuração não pode parar. A murmuração não parou Zaqueu. E olha o que ele fez. Verso de número 7, eu vou ler, depois vou ler o 8. O 7 é onde está a murmuração. Todos os que viram isso murmuraram. Foi todos. Não teve um para chegar e dizer: isso aí, Zaqueu, parabéns, o mestre vai para a tua casa. Não. Murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Então, esse Jesus que diz que é santo, que muitos estão dizendo que é o Cristo, que é o Messias, está indo na casa de um pecador, um camarada da pior espécie. Não estava falando mentira nenhuma, mas estava falando uma realidade, que ele era realmente um pecador. E aí, eu vou ler o texto em sequência para que a gente possa ver a ação de Zaqueu. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes
E aqui a gente fecha a mensagem com esse sétimo ponto. Zaqueu, ele mudou e ele abandonou aquilo que podia prender ele nessa nova etapa da sua vida. Irmãos, para nós vencermos os obstáculos, para nós vencermos as limitações, para vencermos aquilo que nos limita, é necessário que a gente tenha objetivo, que a gente aproveite as oportunidades, que a gente reconheça aquilo que nos limita, que venhamos agir e ter uma estratégia, também que venhamos obedecer e não sejamos lerdos. Não devemos dar ouvidos às murmurações e também devemos mudar e abandonar aquilo que pode vir a nos limitar em uma nova etapa da nossa vida. Porque Zaqueu alcançou o seu objetivo, ele viu Jesus, ele não só viu, mas agora ele vai se tornar íntimo de Jesus, porque Jesus vai na casa dele, vai se assentar na mesa dele. Isso fala de comunhão. Um judeu, ele só se assentava na mesa de alguém que ele tivesse comunhão. E isso vai acontecer com Zaqueu. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai mudar de atitude, ele vai abandonar aquilo que poderia vir a trazer novas limitações a ele. Ele diz: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu e você, todos nós, sempre temos alguma coisa em nós que nós precisamos mudar e que nós precisamos abandonar, para que isso não venha a ser uma limitação. Zaqueu, ele vai entender: eu tenho muita coisa, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Ele vai dizer: e se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Não era nem o dobro, ele vai fazer muito mais do que a lei ordenava. Por que Zaqueu faz isso? Porque ele não queria que o seu coração estivesse preso àquele seu passado sombrio. Mudança de vida, mudança de atitude. Ele vai se desprender daquilo que estava lhe prendendo. Nunca é tarde para nós mudarmos. Nunca é tarde para nós olharmos e dizer: espera, isso aqui vai me limitar, então eu preciso deixar isso, eu preciso restituir isso, eu preciso devolver isso, eu preciso fazer alguma coisa para que eu não venha ficar preso a essa situação. Zaqueu, ele fez dessa forma. E o que acontece? Ele vai vencer as suas limitações. E Deus, ele diz para mim e para você que nós vamos vencer as nossas limitações. E fechando com esse último tópico, Zaqueu, ele precisou distribuir metade dos seus bens. Se ele defraudou alguém, se ele roubou alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. O que é que você, o que é que eu, o que é que nós precisamos fazer para viver realmente aquilo que Deus tem para nós, para que isso não venha se tornar uma limitação? Será que depois deste culto, ou depois dessa transmissão, você que está em casa, você que está aqui presente, não vai precisar ligar para alguém e pedir um perdão, ou amanhã ir até a casa de alguém, bater na porta e lhe pedir perdão? Será que amanhã, ao chegar no teu serviço, você não vai precisar procurar o teu chefe, ou o teu encarregado, ou o teu patrão, e pedir perdão para ele? Ou então hoje pela madrugada você vai ter que se levantar, ou quando chegar na tua casa, ir para a oração, dizer: Deus, até aqui tem sido dessa forma, mas eu quero me limpar,
até meses atrás, até anos atrás, eu errei, mas hoje eu estou aqui para tirar essa mácula, para tirar essa mágoa, para tirar esse peso, porque é isso que Zaqueu ele vai fazer, para que nada viesse prender ele e tornar-se um obstáculo para o que Deus tinha para ele a partir daquele momento. É necessário que a gente entenda isso. Olhe para as suas limitações e entenda que você pode vencê-las. Entenda que as suas limitações não vão impedir o agir de Deus na tua vida, de modo algum, porque nada pode